Vamos continuar com a nossa quinta videoaula de medição de nível. Hoje vamos conhecer dois princípios de medição bem específicos para medição de nível de sólidos. Este processo aqui, o radioativo, ele consiste em uma fonte de radiação de raios gama. Ele é montado na lateral do tanque e do outro lado do tanque nós temos um receptor de raios gama. Então, temos aqui um tanque com sólidos, vamos considerar isso aqui seja minério, né? Já que falamos que na mineração é muito utilizado esse tipo de medição. E temos aqui esse tanque com um instrumento montado do lado externo, emitindo raios gama, e do outro lado um receptor. Então, imaginem só. Eu tenho aqui uma radiação sendo emitida o tempo todo. E eu tenho aqui um equipamento que conhece, que sabe a quantidade de radiação que está sendo emitida. E do outro lado, nós temos um sensor que capta essa radiação emitida. Vamos considerar esse tanque vazio aqui embaixo. Então, com esse tanque vazio, praticamente toda a radiação emitida está sendo recebida no meu receptor. À medida que o tanque vai se enchendo, agora estamos aqui no meio, mais ou menos com 60% ou 70%, parte da radiação emitida está sendo bloqueada pelo meu minério dentro desse tanque. Então, esse sensor, ele percebe esta variação de radiação que tinha com o tanque vazio, agora com o tanque pela metade, e consegue converter isso num sinal de nível. Agora imagine esse tanque todo cheio, praticamente toda a radiação está sendo bloqueada e temos pouca radiação recebida no sensor. Aí dessa forma conseguimos detectar que o tanque está cheio. Então o que temos aqui é um sensor que converte uma variação de radiação numa variação de nível. É uma medição indireta também, né? Como outras que já estudamos. Então, tem como vantagens que esse tipo de medição ele é isento de contato com os produtos que estão sendo medidos, ou seja, não tem contato físico nenhum. Conseguimos fazer a manutenção sem a interferência no processo, né? Porque não precisa de você esvaziar o tanque ou encher, porque o instrumento fica do lado externo. Só que ele é muito perigoso, né, pessoal? Então, ele é indicado para medição de nível de materiais de manuseio extremamente difíceis e corrosivos, abrasivos muito quentes, sob pressões elevadas e de alta viscosidade, ou seja, sólidos. Então, esse aqui é o último caso. Depois de tentar várias medições de nível que já estudamos e outros que ainda vamos estudar, não obteve êxito, vai o radioativo. Temos aqui uma área de mineração, temos aqui um tanque, de um lado temos aqui a fonte de raios gama e do outro lado temos o receptor de raios gama. E esse instrumento, além de medir nível, ele mede densidade, então ele tem dupla função, ok? Então, outro tipo de medição por pesagem, também muito utilizado no agronegócios para medir nível de grãos em silos, arroz, soja, feijão. Temos aqui o agronegócio, né, um silo com grãos. Então, ele consiste num sensor chamado strain gauge, que nada mais é do que uma célula de carga, que é um sensor piezo-resistivo. O que é uma célula de carga? É um sensor que, quando ele é pressionado, ele consegue obter uma variação de resistência, semelhante ao que vimos lá em medição de pressão. Estão lembrados? O sensor piezo-resistivo. Então, eu tenho aqui o meu silo e tenho algumas células de carga instalados ao redor desse silo. Então, à medida que o nível vai se enchendo, então
poderíamos dizer que isso aqui é uma balança, por isso que chama-se por pesagem. Então ele vai detectar a quantidade de sólido que está sendo transportado para esse tanque, e com isso ele vai ter uma variação de tensão, ou seja, literalmente ele está pesando o que está entrando dentro desse tanque. Então, à medida que o peso vai aumentando, é sinal que o nível também está aumentando. Repare que a medição de sólidos, a carga, ela se distribui de forma bem irregular dentro do tanque, diferente da medição de líquidos, onde a superfície é plana. Então, por isso que temos que ter várias células de carga ao redor do tanque, no mínimo 4, para poder fazer uma média entre elas e eu ter uma medição de nível mais precisa. Aqui temos aqui uma foto de como é instalado essas células de carga. Reparem que aqui temos o piso, aqui temos um suporte onde o meu tanque ele é apoiado. Ao invés de eu apoiar o meu tanque diretamente sobre o suporte, eu coloco uma célula de carga entre o suporte e entre o tanque. Ou seja, o tanque tem que estar totalmente suspenso pelas células de carga. Ok? Então temos aqui a explicação, e as células de carga podem ser instaladas sob os pontos de apoio da estrutura do silo, de tal forma que o seu peso é nelas aplicado. E temos aqui a foto de algumas células de carga. Outro desenho aqui, temos aqui o tanque, a estrutura do tanque. Temos aqui a estrutura do tanque. Então ele foi seccionado na sua estrutura. Seccionado é cortado, né, gente? Ele foi seccionado e entre ele foi instalado as células de carga. Então, peso desse tanque, pelo peso desse tanque, conseguimos determinar a medição do nível. Ok? Então aqui ó, um desenho bem claro nessa situação. Temos aqui um tanque onde deseja-se medir o nível e temos as células de carga instaladas nos 4 pés desse tanque, a grosso modo falando. Essas células de carga, cada um tem seu cabo elétrico, ele é transmitida para uma caixa de ligação e temos aqui o nosso indicador de pesagem, ou seja, indicador de nível, que eu posso indicar aqui o nível em porcentagem, posso também indicar em massa também, né, gente? Eu posso indicar aqui em quilos, toneladas. E por que temos que ter pelo menos 4 células de carga, que é o normal que se usa? Pode usar até 6, 8, para que eu faça uma média entre elas. Já falamos que dentro desse silo de medição de sólidos, a distribuição é bem irregular. Então, o peso deste silo ele é uma média da medição das 4 células de carga. E outra coisa, o peso do silo com ele todo vazio tem que ser descontado, né, gente? Então, com o tanque vazio, tem que estar indicando aqui 0. Ou seja, o peso do tanque ele tem que ser desconsiderado. Isso se chama-se taragem da balança. Reparem quando vocês vão na farmácia pesar, reparem que tem um botão chamado tara. Isso nada mais é para você descontar tudo aquilo que não vai fazer parte da medição da pesagem. Ok? Até mais.